comunicação que se apresenta consistirá em alguns aspectos derivados da investigação que tenho realizado para a tese de mestrado e que tem como tema o medo no dirigir, a expressão e domínio. Para convergir o assunto, o temático principal deste workshop, ou seja, a busca, a ilustração e afinação da questão religiosa no mundo da atividade, a apresentação dividir-se-á em duas partes. Na primeira, o medo será abordado como uma emoção universal, intemporal e comum ao ser humano moderno, procurando relevar formas e vias pelas quais esta emoção regulamenta, prescreve ou determina certos comportamentos. Na segunda parte, e dentro das limitações de uma investigação que está em curso, serão apresentados alguns exemplos linguísticos de termos relacionados com o medo e, através destes, tentar reconhecer alguns dos elementos que mais facilmente, tendo em conta o contexto funerário de onde provém os excertos selecionados, se relacionam com o medo da morte e com o medo na morte, mais especificamente. Em dezembro de 2012, saiu na revista Visão um artigo de autoria de Paulo Mendes Pinto, diretor da área de Ciências das Religiões da Universidade de Lusófona, no qual ele procurou dar alguns contributos para uma definição da religião. Num texto obrigatoriamente curto, o investigador decidiu agrupar em 4 itens gerais 4 perspectivas de encargo do nome. Foram eles definições possíveis do termo, ritos e sacralidade, ortodoxias e controle da crença. No segundo lugar, colocou o item designado natureza, ecologia e pertença, que sintetizou da seguinte forma, e passo a citar: quando se analisam diversas tradições, o centro da prática religiosa é uma dimensão ecológica que se centra na integração do homem numa realidade mais vasta, que parte da natureza envolvente que dá o sustento, passa pela comunidade local, onde os laços de solidariedade fortalecem a pertença, e termina no astral, no infinitamente grande. Olhar para o devir histórico, na pré-história, temos que enquadrar o nascimento das religiões com as próprias capacidades de desenvolver determinadas formas de pensamento, em tudo dependentes da evolução do cérebro. A experiência religiosa implica capacidade de abstração e está dependente dos centros que controlam as emoções. Fim de citação. A colocação das emoções como elemento central num núcleo teórico de interpretação da ação humana, da religião e da cultura em geral, é uma tendência recente herdeira dos contributos de Spinoza, David Hume, Charles Darwin, ou mais recentemente Joseph Produce e Jesse Prince, para nomear apenas alguns. Num primeiro momento, temos o ser humano enquanto sistema químico autorreprodutivo, um organismo multicelular, heterotrófico, que surgiu na natureza num período muito tardio da história pela evolução de primitivas espécies de primatas. Nesse processo de 1000 etapas, o homem e qualquer ser vivo distinguiu-se do objeto puramente material pela sua permanente insuficiência existencial. Ainda que primeiramente físicos, possuidores de uma individualidade e autonomia características da espécie, derivados em parte do que Soren Kierkegaard chamou de consciousness of self-awareness, somos, na realidade, sistemas abertos, que não obstante as diversas pequenas estruturas auto-organizadas que temos no interior do corpo, se relacionam permanentemente com a natureza e com o meio que nos circunda. Durante milhares de anos, a dialética entre o hominídeo e o seu contexto vivencial orientou e moldou a existência física, não só nos aspectos mais evidentes, como o bipedismo ou a encefalização, mas também noutros, porventura mais interessantes, diretamente, mas não exclusivamente relacionados com o desenvolvimento do cérebro e de toda a engenharia que este incorpora e que não está, de todo, totalmente conhecida. Enquanto sede de todo o pensamento humano, o cérebro possui uma história, um processamento de desenvolvimento dominado, em parte, dessa evolução, por variáveis físicas comuns à maioria dos animais. No entanto, em determinado momento, fomos começando a adquirir outro tipo de qualidades, certas habilidades mentais, como as emoções. No entanto, estas podem não estar totalmente desligadas do corpo, e aqui reside a distinção que fomenta os dois paradigmas interpretativos da realidade da dimensão emocional. Por um lado, há quem considere que as emoções são ocorrências cognitivas, fundamentalmente constituídas por ou com ênfase em julgamentos e pensamentos, ainda que estes possam partir de bases físicas. Outros autores interpretam-nas como não cognitivas, sendo geradas e emanadas por elementos biológicos básicos e evolutivamente preparados. De uma forma geral, as emoções são entendidas como acontecimentos que têm como origem, ou pelo menos como interface,
determinados sistemas neurológicos, mais ou menos bem identificados, que por sua vez comunicam com o resto do corpo, transmitindo informações através do sistema nervoso, que se traduzem em comportamentos e atitudes no exterior e que motivam ou contribuem para, numa complexa dialética, a formação de construções mentais, comportamentos sociais, mais ou menos desejáveis, padrões estéticos, práticas religiosas, políticas, morais, etc. Quando falamos de medo, referimos-nos a uma das emoções que os especialistas classificam como primárias, tal como a alegria, a tristeza, a ira, a repugnância. A emoção primária, termo forjado por Paul Ekman, no sentido em que é genericamente aceito que a sua experienciação e a sua universalidade, que se estende à maioria dos seres vivos, não dependem de qualquer tipo de aprendizagem. Os sistemas que o regulam, em qualidade e intensidade, localizam-se nos níveis mais baixos de um edifício de organização neuronal, mais baixos não só no sentido de uma anterioridade evolutiva, nomeadamente o sistema límbico, amígdala, símbolo, córtices pré-frontais, entre outros, mas também pelo relevo destes componentes nos processos de tomada de decisão do indivíduo. Dimensões essas que funcionam de forma concertada com outros níveis para fornecer ao ser humano as suas capacidades normais, ou, no caso do medo, para que corpo e mente se predisponham a reagir de uma forma que se coadune com o tipo de estímulo com que o indivíduo se depara. Começa com uma experiência subjetiva de apreensão que potencia determinadas alterações psicofisiológicas que, por sua vez, vão disputar tentativas de evitar, escapar ou confrontar uma ameaça. Pode ainda fomentar a instrumentalização de outras atitudes, como, por exemplo, nos ciúmes, pelo medo de perder alguém, ou na culpa, pelo medo do castigo, etc. A sucessão destes acontecimentos, a sucessão destes componentes, a sucessão destes componentes pode gerar uma série de efeitos físicos e mentais desagradáveis, como suores frios, tremores, preocupações, mas a qualidade da resposta dependerá, em certa medida, do tipo de estímulo que é fornecido ao indivíduo. Porque o medo não existe por si, manifesta-se sempre em referência a uma realidade distinta, material ou imaterial. Ou seja, não se sente medo, sente-se medo de alguma coisa. Neste sentido, podemos dizer que cada cultura, para além do espaço físico onde se movimenta e que fornece essas imagens de referência, como por exemplo de determinados animais selvagens ou de certos contextos geográficos, forma um conteúdo que vai fornecer ao indivíduo desse meio quadros de referência social, político, religioso e mental. Evidentemente, sendo o medo uma emoção, e uma emoção que pode exercer uma especial influência no indivíduo ou na comunidade, as suas expressões ou representações irão conter uma forte componente de subjetividade. O medo da morte é, porventura, um dos medos mais prolixos em termos de construções mentais e civilizacionais da humanidade. E estende-se não só ao medo da própria morte, como também ao medo da morte de pessoas próximas, ou ao medo do sofrimento pré-morte associado a doenças. Pode atingir níveis e características muito particulares consoante o contexto em que se desenvolve, como por exemplo os climas de guerra. A morte, talvez pelo seu caráter surpreendente, paradoxal e escandaloso em relação à ordem viva, nas palavras de Edgar Morin, pode gerar uma incompreensão verdadeiramente avassaladora caso as culturas ou as religiões não forneçam modelos ou crenças para as questões existenciais que naturalmente desencadeiam o ser humano. Para Branislav Malinowski, a morte é a nossa principal fonte de religiosidade. E Ian Assman, o egiptólogo, complementa com a tese de que a morte está na origem e é o centro da produção cultural humana. E essa ideia é ilustrada, possivelmente de uma das formas mais exuberantes e contínuas, no Antigo. De seguida, veremos alguns dos exemplos mais comuns das expressões escritas relacionadas com o medo, retiradas do Livro dos Mortos, dos textos dos sarcófagos e do livro de Amduat. As traduções, normalmente devido às evidentes limitações formais referentes ao universo linguístico, que já foi referida pelo André e pelo Miguel também, são feitas com base numa tácita concordância entre significantes e significados. No entanto, notemos que os sentidos podem e diferem muitas vezes, sendo bastante comum as divergências entre especialistas quanto ao conteúdo psicolinguístico de certos vocábulos, ainda que possa não ser este o caso dos termos apresentados. Por outro lado, há a própria distinção entre uma emoção, a emoção que se pretende expressar, e a representação iconográfica que, pelo menos na forma original, remete para a primeira. No capítulo 146 do Livro dos Mortos,
são apresentadas várias fórmulas que o defunto deveria repetir para poder entrar e passar em cada uma das portas que se lhe fosse deparando. Procedimentos que este deveria observar com muito cuidado, pois nestes locais surgiam muitas vezes seres e demónios perigosos. Depois da comum fórmula inicial, e cito a tradução de Paul Barguet, Dégage-moi le chemin. Je connais ton nom, et je connais le nom de Dieu qui te garde. O defunto deveria dizer: Maître do tremblement, aux créneaux élevés, les supérieurs, maître d'écrasement qui annonce les proclamations, qui détourne la fureur, qui secoue celui qui a été pillé et celui qui vient de loin. Le terrifique é o nome de São Portillo. Esta era a primeira das fórmulas a citar para entrar na morada de Osíris. Era guardada pelo Senhor do Temor. Este temor é a tradução da palavra Neri, que de resto Jan Zandi traduz por Fear, ou neste caso, Lady of Fear. Senhor das devastações, que do alto de uma muralha e através de verbalizações de uma fúria imprevista, podia devastar o mundo. Aqui, como em muitos outros casos, é o conhecimento do nome do guardião que permite ao defunto evitar problemas e continuar o seu caminho. O termo Neri é utilizado na fórmula 150 do texto dos sarcófagos, que cito parcialmente na tradução de Raymond Folk. The lightning flash strikes, the gods are afraid. Those who are in their shrines are frightened. The gods fall into great trembling. The falcons within the eggs are on his belly, in the nest of him who is acted a vision. Aqui, o medo atinge os próprios deuses e refere-se ao nascimento de Horus, por cuja sobrevivência eles receiam depois do desmembramento a que Sete submeteu Osíris, seu pai. Saliente-se que a frase The lightning flash strikes corresponde ao egípcio Sechet, um S de X e um D, que significa lightning flash ou relâmpago, mas que Alan Gardner traduz como clarão ou rastro de luz, como que de uma estrela cadente. E Ki, Sechet Ki, Ki, que é um Q cultural, um K cultural e um I, que significa strike. Parece haver uma relação entre este acontecimento e o medo que os deuses sentem logo de seguida, ainda que este relâmpago ou rastro de luz se reporte especificamente ao momento de concepção por Ísis, momento que de resto é considerado como um aperfeiçoamento da anterior concepção mais carnal por parte de Osíris. Ki é um conceito que implica força. Isoladamente, costuma vir acompanhado pelo determinativo de um homem a empunhar um bastão levantado, mais ou menos nesta posição, que se pode relacionar com força, saque e pilhagem. Juntas, as palavras Sechet Ki surgem 6 vezes nos textos dos sarcófagos, 4 das quais com o determinativo ideográfico do crocodilo. Determinativo esse que se pode reportar a sentidos como ganância, voracidade, agressividade, cólera. A expressão Neha Hev, que Zandi indica tratar-se indica que pode reportar-se ou trata-se de uma designação para alguém cuja cara inspira terror, é mencionada no capítulo 125 de Paul Barguet, no momento em que o defunto reclama inocência perante 42 divindades. Oh, le terrible de visage, e terrible é o seu nome, e aqui penso que se esteja a referir a Osíris. Oh, le terrible de visage, originaire de Rosetou, je ne tue personne. Aqui, o candidato à vida eterna nega que tenha praticado crimes de morte precisamente a uma divindade, a primeira, que o atemoriza só de olhar para a sua expressão facial. O mesmo termo é utilizado na fórmula 1090 dos textos dos sarcófagos de Faulkner. Fierce face, possessor of joy, possessor of rain, possessor of worship. Fire, fire, his name is Fierce face, possessor of wrong, possessor of worship. Aqui, o tradutor não arbitra nenhuma interpretação e, efetivamente, tratando-se de uma divindade detentora de grande ferocidade, possui alguns elementos aparentemente contraditórios, como a alegria e o mal. O termo Senej é traduzido por Zandi, por Jan Zandi, à semelhança da palavra Neri, por ter medo ou temer. Surge no livro de Amduat, que, ao contrário dos anteriores, se destinou quase exclusivamente para a decoração de túmulos reais e que contava o percurso noturno de Ré, descrito já parcialmente pelo André,
descrevendo como este devia ultrapassar os perigos para surgir, são e salvo, na manhã seguinte. É durante a segunda hora dessa viagem que Cré chega efetivamente ao submundo e este começa a ser descrito. Tratava-se neste ponto, de uma região fértil banhada pelas águas do mundo. Aí encontram-se uma série de divindades, que na ilustração, eu não trouxe o PowerPoint, mas na ilustração estão todas uma à frente das outras, frente a frente, assim, tridimensionalmente talvez se possa dizer que estão em fila indiana. E começa de trás para a frente com a deusa Maet, com a coroa vermelha, com a coroa branca, com a deusa Sekhmet, deusa Lioa, com 3 divindades de cabeça humana, com serpentes na mão, todas com o cetro quase na mão esquerda, que é o símbolo divino que no uso feminino simbolizava a eterna juventude da mulher, e o símbolo Ankh, o símbolo da vida, na mão direita. À frente, sentada de costas para as restantes, está uma deusa com a cabeça de leoa, não identificada ou não nomeada pelo tradutor. She who imposes respect to the Arch Spirits. Um respect imperativo, ameaçador, na tradução de Aslan. A mesma criatura é chamada, na versão de Ernest Wallace Budge, de Terrifier of Spirits. Em frente da divindade está uma estela com cabeça humana, onde estão registadas as ordens de Osíris, e 2 bastões, de seguida, do mesmo Deus. Um com forma de serpente e o cetro Hecat, mais comum, símbolo do poder provavelmente remetente para um cajado pastor. O mesmo termo, Senetes, surge no capítulo 17 do Livro dos Mortos, durante o qual o pecado defunto consegue regressar ao mundo dos vivos. Ao dirigir-se aos deuses, não se esquece dos membros do Conselho de Osíris, que normalmente se tratam de crocodilos. Hail to you, gods, lords of truth aqui Tot e Isis. Council around Osiris, who inspire terror in sinners, who are in the train of Hetep, Esh, Huz. Os crocodilos encontram-se junto ao Everé, ou junto a um elemento identificado com fogo, no séquito osiríaco. O próprio deus Osíris, tal como outros deuses, surge por vezes como um ser de qualidades ambíguas, que não inspira confiança, sendo chamado várias vezes como Senhor do Medo. De referir que os determinativos mais comuns para a palavra Senetes é o de um ganso morto. Um ganso morto, pelado, pescoço tombado e preparado para ser cozinhado. Alan Gardner não encontrou a razão para a utilização deste signo, que é utilizado mesmo quando a palavra Senetes é decomposta e sem que nesses momentos haja recurso ao desdobramento fonético, que é um recurso linguístico que os egípcios utilizavam, mas que mesmo sem haver espaço a esse desdobramento, o símbolo estava lá para marcar o sentido. Também muito comum é o homem com o braço encostado à cabeça, que indica que se trata de uma formulação daí proveniente, mais ou menos um homem com a mão assim encostada, a indicar que é uma ação proveniente da cabeça. O termo Heru, que Zandi traduziu por Terror, surge no capítulo 163 do Livro dos Mortos. Trata-se de uma fórmula que visa impedir o perecimento do corpo propriamente dito ou a sua utilização como alimento dos vermes, no caso de ser aprisionado por demónios devoradores de almas, na Duarte. A preservação do corpo permitiria ao defunto a sua livre circulação no reino dos mortos, consoante o que a vontade do seu coração ditasse. Je suis l'homme du grand corps qui repousse à the head, palavra de significado não definido. Je suis celui qui est la protection du corps cruel, palavra também não definida. Celui du désert, qui repose dans le terrain marécageux de Senekere. Ô âme des âmes, dont s'émousse pas la volonté de se lever. Âme qui se couche dans son corps, lequel repose dans Senehepegen, viens à l'Osiris, sauve-le de la puissance de Dieu au visage farouche, qui a pouvoir sur le cœur, qui s'empare des corps, et de la bouche qui sort en souffle embrasé pour consumer les âmes. Neste exemplo, ao Deus de face cruel é atribuído o poder de interferir no coração e por vontade do defunto. O defunto exalta o seu carro, eventualmente num incentivo de coragem perante o terror que o pode enfraquecer. Por último, o termo Sedá
traduzido também por Zandi como temer, ou Sedaú, temente, ocorre também no capítulo 146 do Livro dos Mortos, em que o morto se dirige à divindade da 10ª porta. Depois da mesma fórmula inicial, onde este afirma que conhece o seu nome e que por isso a sua passagem pela porta deve ser permitida, o defunto deveria citar: Celui à voix haute, dont les ornements réveillent, qui crie à pleine voix. L'effrayant conspire d'une crainte respectueuse, qui ne rejette pas celui qui est en lui, est ton nom. Grand et traîneau é o nome de son portier. Esta divindade, que nas ilustrações se identifica facilmente com uma ave, apesar de não ser claro que tipo de ave é, inspira um temor respeitoso através dos seus gritos e dos seus bramidos pavorosos. Tendo em conta os exemplos descritos, que já por si não podem ser tomados como definitivos, uma vez que existem várias versões com variações dos mesmos textos, podemos identificar elementos que os antigos egípcios associavam a tipos de medo, temor, receio, no contexto mais funerário. Em várias portas surgem demónios que personificam certos princípios. O primeiro demónio, do capítulo 146 do Livro dos Mortos, encontra-se numa muralha que divide, defende e, mais precisamente, segundo Paul Barguet, numa torre elevada, eventualmente uma seteira, a partir da qual pode esmagar e pilhar quem surge por ali. Raymond Faulkner designa o mesmo de Lady of Breaking and Entering. Esta notória associação com o contexto bélico não é de espantar se tivermos em conta que estes guardiões das portas se inspiraram nas figuras dos vigilantes de carne e osso que protegiam os templos, tal como Leprechaun de Kent. O ato de desferir um golpe volta a ser aludivo, ainda que com a forma de luz, no exemplo do relâmpago, rápido e intenso, o gesto atemoriza os próprios deuses, mesmo os que se encontram no interior dos seus templos. De salientar a conotação do gesto luminoso e vigoroso com a preocupação pela vida do jovem embrião de Horus, da descendência, que era na realidade o próprio faraó e que iria, em vida, vingar o pai e repor a ordem e o bem no mundo. Em vários casos, uma expressão facial cruel, irada, feroz, pode incutir medo em quem a observa, podendo, numa das situações, influenciar de forma determinante o bocado do defunto e obrigá-lo a fugir, a escapar, ou seja, não seguir o caminho que deveria para chegar à imortalidade. A exortação, que visa imunizá-lo a esse perigo, parece compreender uma certa incitação à coragem, que é, em boa medida, uma espécie de antídoto para o medo. O fogo surge em dois casos, num deles expelido da boca do demónio. Os animais também podem personificar ou infundir estados emotivos similares. Leões ou leoas, crocodilos, animais subejamente conhecidos pela sua ferocidade e voracidade, e pássaros, já para não falar nos vermes que consomem a carne humana dos defuntos. Uma das aves possuía gritos tão intensos, ou tão altos, ou estridentes, que obrigava o morto a apelar ao Osíris para que o salvasse dessa barreira. Nestes casos, as cabeças dos demónios simbolizavam claramente o que pretendiam demonstrar. No entanto, Rita Lucarelli realça que estas podiam variar, num polimorfismo coincidente com muitas das características gerais da religião egípcia. A morte, e neste caso o medo da morte, apesar de ilustrado a partir de uma geografia intermédia, de um percurso que levaria o defunto de uma vida eterna, da vida terrena à vida eterna, é materializado em processos que naturalmente aludem a uma reprodução do que se passava em vida, no qual o defunto vê, ouve, fala, movimenta-se e emociona-se. E é isto.